É com imensa satisfação que a Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, a AFOGEBRA, e o Sindicato e Associação dos Oficiais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sindojus e AOJA-RJ, recebem autoridades, seus afiliados e colegas no 6º Enojus. Trata-se de um dos maiores eventos do oficialato do Brasil. A Associação dos Oficiais de Justiça do Rio de Janeiro é uma entidade histórica com 66 anos de existência, e o sindicato próprio da categoria foi fundado em agosto de 2019. A atual diretoria assumiu as duas entidades, atuando para a conquista do futuro profissional de qualidade para todos os oficiais de justiça do Rio de Janeiro e se uniu ao oficialato brasileiro, se filiando à AFOGEBRA, Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil, que conta com vários estados irmanados na missão de fortalecer o profissional da categoria. Agradecendo mais uma vez a presença das senhoras e dos senhores, anuncio o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Convido o excelentíssimo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Convido a presidente do Sindojus AOJA-RJ e secretária-geral AFOGEBRA, doutora Claudete Pessoa. Convido o presidente da AFOGEBRA, doutor Edivaldo Lima. Convido o diretor da União Internacional dos Oficiais de Justiça, doutor Malone Cunha. Também convido o presidente FENASOJAF, doutor João Paulo Zambon. E o presidente da FESOJUS, doutor Eleandro Alves Almeida. Convido a todos para assistirmos à execução do hino nacional. Por favor, queiram tomar os seus lugares. Com a palavra, o doutor Edivaldo Lima, presidente da AFOGEBRA, para abrir os trabalhos do Enojus 2022. Bom dia a todos. Em nome do excelentíssimo senhor desembargador Henrique Carlos, o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral de Justiça, Ricardo Rodrigues, saúdo a todos aqui presentes. Bom, como todos sabem, eu não costumo fazer texto, meus textos são improvisados, geralmente minha palestra, e depois, excelência, de uns 6 Covid, a memória da gente fica meio ruim. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui a nossa abertura, mas vou começar dizendo o seguinte: a grandeza desse evento no estado do Rio de Janeiro. Agora há pouco eu estava falando para Vossa Excelência, para o senhor corregedor, o quanto o estado do Rio de Janeiro era invisível perante o Brasil. E tão pouco tempo depois, nós estamos vendo o Rio de Janeiro promovendo
um evento de uma magnitude gigantesca, casa cheia, com a presença do senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado e o corregedor-geral. Isso é um marco. Os oficiais de justiça do Rio de Janeiro estão de parabéns, de parabéns. A Claudete é uma pessoa que eu sou suspeito para falar, mas vem tomando uma liderança não só a nível de Rio de Janeiro, mas como no Brasil. Né? Quando eu vi Claudete, eu acreditei e falei, é você, minha filha, você vai fazer a diferença. Entendeu? Criamos o sindicato aqui do Rio de Janeiro, passamos, igual diz lá no Nordeste, um aperreio no dia, né? Tinha uns que queriam me colocar no micro-ondas, mas deu certo. Né? E nós estamos vendo aí esse resultado em tão pouco tempo. Claudete está de parabéns, sua equipe. Senhores desembargadores, eu estava falando agora há pouco a importância desses eventos com a participação dos senhores desembargadores. Por quê? Porque só assim nós nos sentimos pertencidos ao Poder Judiciário. O oficial de justiça é uma categoria isolada, anda sozinho. Por vezes só conta com duas coisas, a fé e a caneta. Estamos nos mais extremas localidades de todo o Brasil, levando a justiça, fazendo valer o poder da caneta de Vossas Excelências. Então, quando a gente vê o presidente prestigiando uma entidade, um evento nosso, assim como o corregedor, a doutora Fernanda, a Claudete fala muito bem, né, tem dado todo o apoio à categoria, a gente se sente pertencido. Os oficiais de justiça, hoje, precisam de um apoio do Poder Judiciário, Vossa Excelência. Por quê? Porque o legislador nos trouxe atividades policiais e o Poder Judiciário não tem reconhecido isso. E nós estamos vendo dia a dia o oficial de justiça tombando no estrito cumprimento do dever legal. Não temos treinamento, não sabemos como nos comportar no momento de crise, igual eu digo, só temos a fé para contar. Dias atrás, um colega cumprindo um mandado, infelizmente, chegou um meliante, um marginal, e deu 2 tiros na cabeça dele. Né? Em Brasília, semana passada, um colega foi agredido. Então, a gente precisa de uma atenção, a gente precisa de treinamentos, a gente precisa de saber como nos comportar perante uma crise, né? E a gente não está tendo esse apoio. Eu não estou aqui para dizer que Tribunal A ou Tribunal B está deixando de fazer. Eu estou falando como o Poder Judiciário. E o CNJ tem uma responsabilidade gigantesca, porque a emenda 45 trouxe lá que o CNJ tem essa obrigação de quê? De administrar financeiramente os tribunais de justiça, né? Enfim, toda a gestão do Tribunal de Justiça. E por mais que provocamos o CNJ, nós estamos tendo uma resposta totalmente genérica com relação. E quem está pagando o preço são os oficiais de justiça e seus familiares. Não vou mais me estender, porque senão vai virar uma palestra, mas quero de coração, necessário eu ter falado, agradecer Vossas Excelências e todos vocês que estão aqui. Eu amo vocês. Viva os oficiais de justiça do Brasil. Agradecemos as palavras do doutor Edivaldo Lima. Nesse momento, ouviremos a mensagem de boas-vindas da doutora Claudete Pessoa, presidente do Sindojus, a OGRJ, e uma das responsáveis pela realização do Enojus 2022. Gratidão é a palavra do dia, né? Esse momento, com a presença dos desembargadores da administração, né, da cúpula administrativa do Tribunal de Justiça, desembargador Henrique, muito obrigada. Desembargador Ricardo, muito obrigada. Demais componentes da mesa, muito obrigada pela participação. Esse encontro é para você, oficial de justiça, que está aqui sentado, e para aqueles que não conseguiram estar aqui. Esse encontro, esse evento é um evento de resgate da nossa categoria aqui do Rio de Janeiro.
Quero também já registrar e agradecer a presença da doutora Fernanda Xavier, que tão pacientemente me atende no seu gabinete. E muitas vezes, são muitas vezes, você não tem noção. Só para vocês terem noção, uma vez a doutora Fernanda falou assim, Claudete, você pede tanta proteção na época da Covid, do auge, né? Da proteção para os oficiais saírem da rua e você está aqui toda hora no meu gabinete. Você está se expondo. Enfim, a gente precisava resgatar a nossa categoria, resgatar o profissional oficial de justiça. E a gestão atual do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma gestão que acolhe o servidor, que não, como eu disse ao desembargador Henrique, não fez promessas, mas cumpriu, realizou. Também quero enaltecer o desembargador Ricardo. Desembargador Ricardo, corregedor, que tem maior missão por conta dos regimentos, regramentos, orientações profissionais. É um desembargador, um gestor humano que realmente escuta. Quando eu vou ao gabinete do desembargador, com a sua equipe, a gente percebe uma escuta, um acolhimento a cada detalhe profissional do oficial. E aí a gente conseguiu, ao longo da sua gestão, e ainda falta, que eu sei que vem mais, vem mais coisa boa por aí, ao longo da gestão, uma eficiência para a categoria. Ferramentas de trabalho foram concedidas por Vossa Excelência, que permitiu que a nossa categoria realmente se torne mais eficiente, mais produtiva, e diligências eletrônicas, entre várias outras regulamentações e proteções, que vamos falar mais tarde, com detalhamento, parece que estaremos junto com a doutora Fernanda. Então, assim, desembargador Ricardo, nossa gratidão pelo acolhimento. Eu quero também uma salva de palmas de pé, desembargador Ricardo. Muito obrigada mesmo. Gente, é só uma solenidade de abertura. Eu quero agradecer ao apoio da categoria. Sem vocês, eu não faço nada sozinha. Eu sei que eu sou o nome da ponta, Claudete Pessoa, mas tem o Sandro, tem muita diretoria, né? Somos 22 diretores, vamos conhecer todos. E o Mauro, o Sandro, a Adriana, Rodrigo, tem muita gente por trás disso. Mas vocês fazem a diferença, porque quando vocês apoiam, quando vocês participam junto, bravamente, não aquele que atua só na rede social, não, aquele que está lá junto, presente, em qualquer ação da categoria, da diretoria, da sua entidade representativa, você faz a diferença, não é a Claudete Pessoa. Então, muito obrigada. Nossos agradecimentos às palavras da presidente Claudete Pessoa. Convido agora para fazer a sua saudação o diretor da União Internacional dos Oficiais de Justiça, senhor Malone Cunha. Alô. Obrigado, Edivaldo, pelo convite. Eu gostaria de saudar a FOGEBRA, na pessoa do seu presidente. Obrigado, Claudete, pelo convite. A organização desse evento fala por si só, a gente verifica aqui que as coisas estão caminhando muito bem, é um grande evento que está sendo promovido hoje aqui para os oficiais de justiça de todo o Brasil. Excelência, eu gostaria de fazer menção, mais uma vez, agradecendo a recepção que foi dada à União dos Oficiais Internacional dos Oficiais de Justiça em março. A recepção foi de tamanha acolhida que no nosso último encontro nós fizemos o registro disso para toda a nossa direção internacional. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recebeu a União Internacional nas suas dependências e com muito interesse conheceu
a nossa entidade, que representa oficiais de justiça de 96 países. Eu gostaria também de saudar o presidente da FENASOJAF, que está aqui presente, João Paulo Zambon, fazer menção honrosa à nossa diretora, à nossa delegada permanente da União Internacional para a América do Sul, Vera Lúcia Pinheiro dos Santos, que está aqui presente também, uma grande oficiala. E eu gostaria de dizer que este é o primeiro evento da FOGEBRA que nós temos a presença da União Internacional dos Oficiais de Justiça. Nossa entidade ela existe este ano há 70 anos, e é a primeira vez que nós participamos no evento da FOGEBRA, mas eu quero dizer que essa não vai ser a última. Então, eu gostaria que, a partir de agora, os laços entre a FOGEBRA e a União Internacional se mantenham cada vez mais fortes, porque é muito importante o que ocorre no nosso país para a União Internacional. A gente não pode deixar de observar e fazer menção da atuação que a União Internacional tem tido na questão da desjudicialização, que é algo que afeta os oficiais de justiça, e tenho certeza que vai ser muito debatido aqui ainda, que é um assunto de muita relevância, porque impacta as nossas atribuições, as nossas atividades dia a dia. Então, esse é um assunto que merece todo cuidado, a União também acompanha de muito perto essa situação e, por fim, desejar que o evento transcorra com um sucesso que já se iniciou. Obrigado pelo convite novamente e, em nome da UIHJ, eu agradeço o convite. Muito obrigado, diretor, senhor Malone Cunha. Anuncio que compõe a mesa o deputado federal Felício Laterza. Passo a palavra ao presidente da FENASOJAF, doutor João Paulo Zambon. Bom dia. Depois de uma certa idade, para a gente falar algumas palavras, a gente precisa anotar para não esquecer, não é? Então, a gente tem que fazer algumas anotações aqui. Cumprimento a mesa, senhores desembargadores aqui presentes, deputado, Eliandro, Malone, Edivaldo, que cedeu a cadeira, peço depois que você retome aqui com a gente. E cumprimento a Claudete também, né, presidente da OJA, do Sindojus aqui do Rio de Janeiro, pelo maravilhoso evento. Cumprimento também plenária, demais autoridades, demais entidades aqui presentes. E posso dizer para vocês, né, gente, como é bonito a gente ver uma plenária lotada, né? Nós passamos alguns anos sem poder nos encontrar fisicamente, né? Mas, graças ao SUS, graças à vacina, graças à ciência, estamos todos aqui, podendo nos reunir novamente. Parabenizo a FOGEBRA, parabenizo o Sindojus, a OJA, por terem conseguido, apesar de tantas demandas que a gente tem, conseguiram tempo para organizar esse evento desse porte. E quero chamar a atenção de todos aqui, que nós estamos em um momento muito delicado para os oficiais de justiça e para o serviço público em geral, porque nós temos tramitando lá no Congresso inúmeros projetos de lei que buscam retirar os nossos direitos, que buscam retirar as nossas atribuições, e não só do oficial de justiça, mas dos servidores públicos e também dos juízes estaduais e federais. E tudo isso, além dos problemas que nós enfrentamos lá, com as reformas, reforma administrativa, reforma previdenciária, e por aí vai. Mas graças à união das entidades, à união dos oficiais de justiça, dos servidores públicos, e também com o apoio de deputados e parlamentares que defendem o serviço público, nós conseguimos barrar alguns projetos lá no Congresso, mas a gente sabe que eles tornarão a baila, porque o poderio econômico de quem está por trás disso é muito forte. Tá? Só conseguiremos avançar em nossas pautas, avançar lá no Congresso e também nos tribunais, porque nós temos nossas demandas, isso não significa inimizade ou qualquer coisa, que significa que temos assim as nossas demandas e que, como vocês mesmos relataram, estão sendo atendidas, muito bem atendidas aqui no Rio de Janeiro, e o desejo é que seja em todo o país. Então, nós só conseguiremos avançar se realmente continuarmos unidos, as entidades, os oficiais de justiça, os servidores públicos. Por isso, tão importante estarmos juntos em eventos como este, que reúne oficiais de justiça do Brasil inteiro. Registro aqui para mim que é uma honra compor a mesa e participar do 6º Enojus. Muito obrigado.
senhor vai sair? Eu vou pedir para o Edivaldo, presidente do conjunto. Obrigado, presidente, o doutor João Paulo Zambon. Convido o deputado federal Felício Laterça para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Alegria estar aqui com vocês, você não tem noção. Eu quero cumprimentar a mesa na pessoa de uma mulher. É evidente que já apontei para ela, porque só tem uma mulher compondo a mesa. Mas as mulheres vêm dominando o mundo, viu, desembargador presidente? A pessoa da Claudete Pessoa, que é uma guerreira, pessoa que eu tive a satisfação de conhecer no exercício do mandato parlamentar. Não tive o privilégio de conhecê-la antes, mas eu sei o quanto ela vem fazendo por vocês. Desembargador presidente, Henrique, senhor corregedor, desembargador, Ricardo Cardoso, não é isso? Minha cabeça não está tão ruim assim. Vocês não foram aplaudidos de pé em vão. Os oficiais de justiça precisam muito desse abraço, desse acolhimento. Isso é fundamental. Eu sei, eu falo de cátedra, que estou aqui e estou emocionado. Eu tenho uma trajetória no serviço público. Eu gosto de falar que eu faço renda desde menino. Exerci trabalhei em várias frentes. Fui vendedor, administrador de imóveis, mas fui policial civil nesse estado, fui oficial de justiça nesse estado do Rio com muito orgulho, matrícula 15219. Sou marido da minha esposa, Daniela Almeida, também oficial de justiça, matrícula 15750. E sou delegado de Polícia Federal e estou deputado federal para defender vocês, viu, Daflon? O Arthur, os amigos, Maurício, os colegas aqui lá de Niterói. Então, hoje nós vamos fazer uma palestra para vocês, falar um pouquinho, né, dos riscos, de algumas coisas que tocam muito o dia a dia de vocês, mas esse evento, de fato, vai ficar para a história. E quando fui convidado, é óbvio que eu cancelei, podia tomar falta na Câmara dos Deputados, não tinha problema nenhum. Só não podia faltar aqui para estar com vocês. E é importante essa movimentação. E quando eu falei que eu conhecia a Claudete, eu conheci nos corredores da Câmara dos Deputados, junto com o Edivaldo. Cadê o Edivaldo? O amigo guerreiro aqui. Esse pessoal da FOGEBRA, para cumprimentar todas as entidades de classe pela luta. É fundamental a atuação junto ao Parlamento. É fundamental a atuação junto aos representantes de poder. Então, mais uma vez, eu enalteço a presença dos desembargadores presentes, a juíza auxiliar, a doutora Fernanda, que, como já foi ressaltado aqui, a sua importância, porque o oficial de justiça, de fato, ele não é, muitas vezes, sequer reconhecido entre seus pares. Quando eu falo seus pares, eu estou falando dos servidores da justiça. E nós vamos tratar esse assunto hoje. Parabéns a vocês, oficiais de justiça, e vocês saibam que vocês têm um protetor na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos ao deputado federal Felício Laterça. E complementando as saudações, ouviremos o presidente da FESOJUS, doutor Eleandro Alves Almeida. Bom dia a todos. Queria cumprimentar aqui a Claudete, o Edivaldo, parabenizá-los pelo evento. É sempre bom a gente poder reunir e debater sobre questões dos oficialatos de justiça. Nós, oficiais de justiça, como a gente bem defende na FESOJUS, somos parte de um todo que é o Poder Judiciário. Nós estamos na Bíblia e caminhamos na história. E isso não vai ser diferente. Nós permaneceremos na vida da sociedade dessa maneira. Aos nobres desembargadores, presidente Henrique, desembargador Ricardo, com muita satisfação poder ver
a alegria e a honra que vocês tiveram de ser saudados de pé pelos seus oficiais de justiça. É sempre bom essa gratidão, isso é um reconhecimento. E espero que vocês continuem tratando os oficiais de justiça do Rio de Janeiro à altura que eles merecem. Então, nós, oficiais de justiça, desembargadores, nós vamos continuar lutando para estar na relação com vocês, com os juízes, estarmos trabalhando e vamos transformar, como bem disse o nobre deputado, no parlamento, o fortalecimento da nossa profissão, o reconhecimento e a continuidade do oficialato do Brasil. A vocês, muito obrigado e tenham um bom congresso. Muito obrigado, presidente Dr. Eleandro Alves Almeida. Senhoras e senhores, é uma honra para o Enojus 2022 ter a participação do excelentíssimo Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, que fará uso da palavra neste momento. Bom dia a todos. Eu quero saudar a mesa e a todos os presentes. Vou imitar o deputado na pessoa da Claudete, a única mulher da mesa. Me perdoe o nosso presidente do tribunal, mas ele compreende isso aos demais. Isso é uma homenagem a todas as mulheres aqui presentes e a todos, né? Afinal de contas, a Claudete, né, representa com o seu dinamismo, ela orgulha todos nós, né? Evidente que eu conheci há pouco o Edivaldo, também já virei fã dele, né, porque vi o dinamismo dele. Mas, muito bem, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande, depois desse período de pandemia, a gente vê um auditório tão repleto, cheio. O Edivaldo estava me dizendo que se tivesse estendido as inscrições, provavelmente outro auditório estaria também lotado, né? Eu fui informado aqui pela minha equipe que são 350 inscritos, né? E vejo que todos muito efusivos. Eu quero dizer que eu não posso esquecer de dizer da minha emoção, e acredito que o presidente também, ao final, caminhando para o final de um mandato, nós sermos saudados tão efusivamente por todos. Eu quero demonstrar, registrar aqui o meu agradecimento, porque isso não é comum, não é? Normalmente, não é comum. Normalmente, trava-se entre a administração, o que nós vemos trava-se entre a administração e os servidores, quase que uma batalha em cada administração. E a nossa administração, né, presidente, tem se caracterizado por deixar as portas abertas, e tem que ser assim. Tá? Nós temos que ter uma justiça humanizada, temos que ouvir. Né? Eu, há pouco, enquanto esperava, nós conversávamos, eu, o presidente, a minha juíza auxiliar, a doutora Fernanda, né, e a Claudete, e o Edivaldo, né, que o Poder Judiciário não é só magistrados. Nós temos que ser uma família, todos têm que estar envarnados. Não se faz nada sozinho. Os senhores oficiais de justiça, especialmente, são o longa-manos dos magistrados. Não, o tema, aliás, é muito importante, né, para o debate, a materialização jurisdicional em todo tempo e lugar, exatamente porque isso é a extensão, não existe a extensão do poder do magistrado. Não existe justiça sem efetividade. Não existe ordem que não possa ser cumprida. E os senhores são longa-manos nossos. E, por isso, merecem toda a nossa atenção. Tá?
essa troca de experiência é importantíssima. Hoje mesmo, ouvindo o Edivaldo, aqui já tive uma ideia, quando ele falou, precisamos ser treinados. Eu vou conversar com o presidente depois sobre a possibilidade de nós realmente empreendermos um treinamento através da escola de servidores, para que os senhores realmente consigam, estejam aptos a enfrentar as situações das mais adversas que eu tenho certeza acontecem. Acredito nisso. Então, eu fico muito feliz em poder dizer aos senhores, ver todos aqui alegres, todos felizes, e nós juntos podermos traçar um caminho para a atividade dos senhores. A corregedoria está aberta, na Claudete, Edivaldo, a propostas, a ouvi-los. Isso sempre foi o nosso propósito. Eu tenho certeza que esse encontro vai ser muito salutar. Daqui sairão ideias, debates, especialmente no mundo que hoje caminha rapidamente para um mundo digital. Novos mecanismos de comunicação de atos, ideias novas. Esse debate especialmente dá frutos, né? Tem que dar frutos, para que a gente possa inovar, para que a gente possa fazer da nossa justiça uma justiça moderna, onde todos estaremos irmanados. Eu não vou me prolongar, tenho um excelente evento, eu tenho certeza. Aqueles que vêm de fora, aproveitem o final de semana no Rio, para o tempo, a praia, é realmente uma cidade maravilhosa, e os senhores vão ver. Muito obrigado por me escutarem, um bom dia, um excelente evento a todos. Os nossos agradecimentos ao desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Concluindo os trabalhos desta solenidade de abertura do Enojus 2022, passo a palavra para o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Deixa eu respirar. Excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor deputado federal Felício Laterça. Excelentíssimo senhor doutor Edivaldo Lima, presidente da Associação Federal dos Oficiais de Justiça do Brasil e oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da minha amiga Célia Regina, que eu gosto tanto. Excelentíssimo senhor Dr. Malone Cunha, oficial de Justiça do Tribunal Regional Federal do Estado do Pará e diretor da União Internacional dos Oficiais de Justiça. Excelentíssima senhora doutora Claudete Pessoa, presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Rio de Janeiro e da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor Dr. João Paulo Zambon, presidente da FENA Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais. E excelentíssimo senhor Dr. Eliandro Alves Almeida, presidente da Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil. Senhoras e senhores, bom dia. Eu li esses nomes todos para respirar um pouco, porque a emoção é muito grande, né? É o reconhecimento ao vivo e a cores de um trabalho que essa administração irmanada vem imprimindo ao Tribunal de Justiça. Nós não conseguimos pensar numa justiça que não seja com todos os seus partícipes, com todos os seus membros, com todos os seus integrantes juntos na mesma direção.
Divergências existem, sempre vão existir, evidente. Mas, se elas existem, nós temos a obrigação de superá-las, de chegar a um denominador comum, a um ponto comum que, de alguma forma, nos leve a todos a uma boa solução, ao que mais interessa, que é a boa prestação do serviço judiciário. Prestar justiça não é fácil. Ninguém presta justiça sozinho. O magistrado necessita do pessoal de cartório, necessita dos oficiais de justiça. Sem vocês, sem os serventuários, é impossível o nosso trabalho. Por isso é que nós precisamos estar sempre juntos. Trocar ideias, conversar. E esse 6º Encontro Nacional é um fórum apropriado, perfeito, para que surjam novas ideias. E de ideias, eu quero de público agradecer a Claudete pela sua participação efetiva, contribuição na elaboração do plano de cargos e salários. A participação da categoria dos oficiais de justiça, assim como dos serventuários, pelo sindicato dos servidores do Tribunal de Justiça, foi fundamental. Nós preparamos um plano, um modelo, submetemos às categorias e elas trouxeram sugestões que foram muito bem-vindas, acatadas. Nós precisamos continuar assim. O Tribunal de Justiça precisa desse apoio, precisa dessa união de esforços. E eu tenho certeza que neste 6º encontro surgirão outras ótimas ideias que podem trazer para a Corregedoria do desembargador Ricardo, para a minha presidência, e nós ouviremos e, sendo o caso, implantaremos essas sugestões. Eu desejo a todos um ótimo evento, de muita conversa, muito debate e muitas boas ideias. E, por fim, agradecer a minha emoção pela essa recepção que eu não esperava. De coração não esperava, eu estou muito emocionado. Muito obrigado a todos. Os nossos agradecimentos ao desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Quero pedir desculpas aos senhores desembargadores e senhoras e senhores, quebraremos o protocolo. Quero convidar para anunciar a presença do deputado federal Ricardo Silva e convidá-lo para fazer uso da palavra. Difícil demais chegar e já bateu o pênalti. Bom dia, bom dia. Muito bem, bom dia, senhoras e senhores. É com muita alegria que eu participo deste encontro maravilhoso, do nosso 6º Enojus. Eu não citarei nomes, porque senão vou cometer injustiça. Cheguei agora de São Paulo, estava em Ribeirão Preto, ontem estava em Brasília. Fui para São Paulo, de São Paulo, capital, para Ribeirão Preto. Ribeirão hoje já peguei o voo às 5 e pouco da manhã, cheguei aqui, direto para cá. Mas dizer, Claudete, do meu orgulho de estar aqui, parabenizar o empenho seu, o empenho de todos, os meus colegas oficiais de justiça do Brasil todo. Meu colega Felício está aqui, nosso deputado federal do Rio de Janeiro, com muito orgulho. Meu amigo também, companheiro de batalhas na Câmara Federal. Eu cumprimento aqui o nosso presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presidente que é bem quisto pelos servidores, deu para vir aqui na recepção calorosa. E quando um presidente do tribunal ele caminha junto com os seus servidores, nós temos uma prestação mais efetiva para o jurisdicionado. Ao nosso corregedor também, um abraço. Aqui eu vejo meus amigos, o Edivaldo, um abraço a você, grande Edivaldo,
aos demais colegas, amigos, todos das entidades. Eu não citarei mais nomes, porque senão vou cometer injustiças aqui. Mas primeiro eu quero dizer para as senhoras e para os senhores que eu estou deputado federal. Estou em meu primeiro mandato. Mas eu falo sempre isso da tribuna da Câmara Federal. Eu falo sempre isso nas oportunidades que tenho de presidir a sessão da Câmara, que eu sou oficial de justiça com muito orgulho. Com muito orgulho. E quero dizer que esse orgulho que tenho, na verdade, é uma convicção de vida. Mais do que nunca, presidente, nós sabemos o quanto os oficiais no Brasil estão sofrendo ataques. Eu falo isso de alma limpa, porque há um entendimento ainda equivocado, certamente não deste tribunal do Rio de Janeiro, porque aqui eu vi que o senhor é uma pessoa que, de fato, é benquista, foi ovacionado por essa plateia. Isso é muito bonito. Mas há um entendimento equivocado de muita gente nesse país sobre as nossas atribuições. E é uma luta na Câmara, quando eu vi um deputado de um partido, não vou citar partido nem o deputado, porque não é o caso aqui, dizendo que o oficial de justiça nada mais é do que um carteiro de luxo. Não sabe nada. Não sabe nada do nosso sofrimento. Antes de assumir a cadeira como deputado federal, eu estava na central de mandados em Ribeirão Preto, cumprindo mandados. Num fim de ano, num dia 24 de dezembro, este oficial de justiça pegou para cumprir 25 afastamentos de lar em 24 horas. 25. Foi no ano antes de eu assumir como deputado. Gerou uma revolta em Ribeirão Preto, para cumprir em 24 horas. Sabe o que acontece? Isso é impossível. É impossível. Quando você chega para fazer um afastamento de lar, isso aqui é mais afeto aos colegas da Justiça Estadual, não é apenas tirar um homem de dentro de casa. É um trabalho que você tem que ser ali um psicólogo, você tem que ser ali assistente social, e você vai sozinho. E você vai sozinho. E quando nós falamos que o oficial de justiça ele tem o apoio da polícia para fazer o cumprimento de mandado, na verdade isso é uma grande falácia, porque são poucos os mandados que nós temos capacidade, tempo para esperar, 2 horas, 3 horas, chegar a viatura da polícia para nos acompanhar. Sabe? É importante a gente falar sobre isso. É importante a gente falar que os oficiais da justiça estão morrendo, tanto nas ameaças do dia a dia que sofrem. Tivemos agora, com divulgação em âmbito nacional, um colega oficial de justiça ameaçado por um grandalhão, um fortão. O oficial manteve a calma, ficou ainda em silêncio. Isso é rotina. Isso é rotina nossa. Nós não estamos entregando apenas citações, cartas, intimações, até porque o Código de Processo Civil prevê hoje esse tipo de comunicação processual como prioritária pelos correios. A nossa função é muito mais do que isso. Quando os colegas da Justiça do Trabalho, eles fazem, e o TRT 15 está dando um exemplo, fazem a busca patrimonial, a persecução patrimonial, porque nós sabemos que os juízes, eles estão abarrotados de processos, e o oficial de justiça é o profissional habilitado a fazer com que a efetivação do direito aconteça na prática. O que é o processo judicial, senão uma ferramenta para que os direitos sejam efetivados, e onde se inclui o oficial de justiça nisso? No princípio mais nobre e amplo da instrumentalidade do processo como ferramenta para se fazer justiça. Uma busca patrimonial, uma persecução, uma análise, é uma atividade extremamente difícil, valorizada. E é essa função que eu tenho levado no meu mandato como deputado federal para os projetos que apresentei. Sou autor de 2 projetos de lei, que são importantíssimos, alguns até não compreenderam
e eu faço um apelo aos meus colegas, porque eu posso falar porque sou oficial de justiça, não vamos menosprezar a nossa função. Os nossos amigos técnicos, escreventes, eles são importantíssimos, e muitas funções burocráticas de fórum precisam ser de responsabilidade desses profissionais que desempenham elevada função para a prestação jurisdicional. Mas a nossa função não é ficar imprimindo folha, imprimindo papel. A nossa função não é burocrática e de cartório. Com o devido respeito a essa função, que é muito importante, mas essa não é nossa. Essas atribuições nós temos que falar, não são nossas. Não são nossas, mas as atribuições de inteligência processual, essas nós queremos. Essas são nossas. E aí, eu faço um apelo aos colegas para que possamos nos refletir, e falo isso na figura aqui do presidente do Tribunal de Justiça, que é a figura mais alta e elevada do judiciário do nosso Rio de Janeiro. Eu falo que essa função, nós precisamos sim querer. Isso não é aumento de atribuição. Isso é rebuscar a nossa atribuição, é refinar a nossa atribuição. Eu falo isso com capacidade para falar, porque eu sou oficial de justiça. Se alguém quiser puxar minha orelha por isso, pode puxar à vontade, porque eu vou brigar. Eu vou brigar para que os oficiais da justiça, eles sejam cada vez mais reconhecidos pelo alto e elevado trabalho que desempenham. Duas medidas que nós adotamos no Congresso Brasileiro, e falo aqui, senhoras e senhores, que infelizmente, Felício, grande deputado, nós temos que apagar incêndios hoje no Brasil. Alguns colegas, eles me perguntaram, deputado, mas o que é que se conseguiu avançar para os oficiais de justiça nos últimos anos? Falou, olha, nós estamos numa fase tão difícil que nós temos que falar qual fogo nós conseguimos apagar nesses últimos anos. Sabe? Então, estamos nessa toada. 2 projetos foram aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, e que foram projetos agora terminativos da CCJ, da Câmara, já vão para o Senado, não passa em plenário. Um deles permitia a comunicação desenfreada por aplicativos. Eu não sou contra o debate disso, não. Mas se vai debater isso, chama a gente. Chama a gente. Foi aprovado numa tentativa de esvaziar a atribuição nossa. Podemos debater isso? Podemos. Mas chame a parte interessada, que são os oficiais da Justiça. Barramos o projeto. Conseguimos o recurso, e aqui agradeço às entidades, aliás, as entidades dos oficiais de justiça que desempenham um trabalho maravilhoso, lutando, conseguimos as assinaturas e barramos o projeto na CCJ. Ele vai ter que ir a plenário sem data. Seguramos esse. Outro, projeto federal, muita gente não sabe disso, colocando as nossas atribuições todas para cartórios extrajudiciais. Foi aprovado pela CCJ da Câmara, em caráter terminativo. Se não fosse a gente lá, isso já estaria indo para o Senado, aprovado pela Câmara. Barramos. Eu sou membro efetivo também da CCJ, que é a comissão mais importante da Câmara. Conseguimos as assinaturas e barramos. PEC 32, reforma administrativa. Também. Conseguimos, né, Felício? Conseguimos. Mostramos que a atividade do oficial de justiça é atividade típica de Estado. Assim como dos auditores fiscais. É atividade típica. Vou chegar ao fim em mais 30 segundos. Já está puxando minha orelha. É atividade típica de Estado. Colocamos, alçamos os oficiais do Brasil todo. Não foi eu, foi isso, foi luta de todos. Nós ajudamos também, Felício ajudou. As entidades movimentaram e está lá. Com devido respeito aos nossos colegas juízes, está lá juiz, está lá promotor e está lá oficial de justiça. E está lá. Está lá também, porque é atividade típica de Estado. Feliz demais por estar aqui com vocês, parabéns por essa união, desculpa o prolongar da fala, teria muita coisa para falar ainda sobre a nossa vida de oficial. Valeu, gente, obrigado.
Os nossos agradecimentos ao deputado federal Ricardo Silva. Antes de encerrarmos a mesa, passaremos agora ao momento de homenagens. Convido o doutor Edivaldo Lima, presidente da AFOGEBRA, para fazer a entrega da placa de homenagem ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira. Convido a presidente do Sindojus, a OGRJ, a doutora Claudete Pessoa, para fazer a entrega da placa de homenagem ao Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. Parabéns aos homenageados. Ainda de pé, por favor. E dando continuidade às homenagens, nesse instante, faremos um minuto de silêncio como homenagem póstuma ao oficial de justiça Cleiton Martins, brutalmente assassinado no estrito cumprimento no dever legal. Ao final desse um minuto de silêncio, aí sim, iremos aplaudir a memória, o trabalho, o legado do oficial de justiça Cleiton Martins. Agora sim, a nossa homenagem em aplausos. Muito obrigado. Por favor, queiram retornar aos seus lugares. Agradecendo às autoridades que compuseram a mesa solene. Está encerrada essa mesa de abertura. Quero convidar senhores e senhora para ocupar lugar junto à plateia, para darmos início à nossa programação técnica.